Thiago Escuro pode trocar o Mônaco pelo Corinthians em 2026. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta e fala também, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um enorme prazer fazer parte do seu dia a dia, seja no seu trabalho, na sua casa, enfim. Só queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade de 1.400.000 pessoas, beleza? Sobre o Flamengo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu nesta terça-feira os 7 réus envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu. Tragédia de 2019, que acabou por matar 10 atletas jovens do Flamengo e feriu outros 3. Essas 7 pessoas que eu citei eram acusadas de incêndio culposo e lesão grave. Inicialmente, o processo incluía outras 4 pessoas, que já haviam sido absolvidas. Só para registrar que esse incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado e se alastrou rapidamente por causa do revestimento dos containers. O que dá para dizer é que ninguém será punido. Se você quiser comentar, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Importante registrar também que o Flamengo faz hoje o jogo mais importante da temporada, confronto contra o Racing, para mais de 70.000 pessoas, Maracanã absolutamente lotado. E há necessidade do Flamengo em garantir um bom resultado, até porque a decisão acontece na semana que vem na Argentina contra o Racing, que é melhor time do que o Estudiantes. O Flamengo trabalha com força quase máxima, time praticamente completo, e Pedro e Arrascaeta hoje surgem como a grande esperança do rubro-negro. Thiago Escuro pode trocar o Mônaco, onde ele atua como homem forte do futebol, pelo Corinthians em 2026. Nas últimas horas, Samir Carvalho, setorista do Timão, afirmou que o Thiago Escuro é visto como o nome da vez para ocupar o cargo que hoje é de Fabinho Soldado. Tenho dito para vocês há semanas que o Fabinho Soldado só fica até dezembro. A nova diretoria corintiana entende que o trabalho do Fabinho Soldado é ruim e que seu salário é incompatível com a realidade do mercado. O Fabinho ganha na casa dos 400 mil mensais. Pois bem, em relação ao Thiago Escuro, não há nenhuma possibilidade de o dirigente, que já foi homem forte do futebol da Red Bull em toda a América do Sul, trocar o futebol europeu pelo futebol brasileiro. O Thiago Escuro tem planos de se fixar e trabalhar nos principais clubes do mundo. Ele vive ótima fase por lá. Nas 2 primeiras temporadas à frente do Mônaco, o time terminou em 2º lugar no campeonato francês na primeira temporada e em 3º lugar na segunda temporada hoje, tá? Apenas 3 pontos do PSG, que é o grande bicho-papão do campeonato nacional e participa da Liga dos Campeões. Enfim, Thiago Escuro tem enorme bom trabalho por lá, um currículo gigante, super badalado e cogitado até por outros clubes do futebol europeu. Não faz parte dos planos do executivo de futebol brasileiro voltar a trabalhar por aqui. Escuro, que já foi alvo do Corinthians em outros momentos, também recebeu convite até para trabalhar na CBF, mas por conta dessa predileção pelo futebol europeu, ele permanecerá por lá. Nicola, quais outros caminhos o Corinthians pode percorrer na busca por um executivo de futebol? Estou para dizer para vocês que esse é um assunto que vai ser debatido pelo presidente Osmar Stabile e seus parceiros um pouco mais para frente. O Corinthians hoje está muito mais preocupado em terminar bem a temporada e por terminar bem, entenda-se, fugir o mais rápido possível de qualquer risco de rebaixamento. O jogo do próximo sábado contra o Vitória é decisivo. Isso porque o Vitória foi a 31 pontos depois de vencer o Santos e hoje aparece a 5 pontos do Corinthians. Em caso de vitória no Barradão, o time baiano tira para 2, diminui para 2 a distância em relação ao próprio Corinthians. Isso sem falar que a partir de 10 de dezembro tem semifinais de Copa do Brasil, confronto contra o Cruzeiro e a expectativa de chegar à decisão contra Vasco ou Fluminense. Só para fechar em relação ao Timão, registrar que Pedro Raul vai custar mais caro. Antes de deixar a presidência, o Augusto Melo se acertou com o Toluca por um pagamento de 8 milhões de dólares. Inicialmente, a compra havia sido fechada em 5 milhões de dólares. Sim, certas coisas que são bem difíceis de serem entendidas no Corinthians. O José Almeida, o Timão não paga ninguém. O Nicola anuncia quase todo dia que o Corinthians quer contratar alguém. E não vejo nenhum jornalista paulista falar sobre esse assunto. Só sabem ler que ele sofreu mais um transfer ban. Zé, vamos lá, sobre a notícia de hoje, né? O Corinthians tentou a contratação de um atleta do Independente Del Valle, tá? Só que essa notícia não foi publicada por mim, essa notícia foi publicada pelo André Galvão. Vamos até dar todos os detalhes, para quem está chegando agora é legal, né? Palmeiras e Corinthians tentaram, na última janela de transferências, a contratação de Jordi Alcivar.
volante de 26 anos de idade, equatoriano do Independente Del Valle, é inclusive jogador da seleção. O André Galvão, que é jornalista do SBT e da Transamérica, ele está no Equador para cobrir Independente Del Valle e Galo. Ontem ele acompanhou o treino do Independente Del Valle e foi avisado pelo pessoal do Del Valle de que o Alciva esteve na mira de Corinthians e Palmeiras no meio da temporada, tá bom? O Luiz Carlos Silva perguntando se os 300 milhões incluem o valor do terreno, certamente. O valor do terreno, mais todas as obras que serão feitas com a inclusão de campos e um estádio, tá bom? O Kaique tá lembrando que o Thiago Escuro está fazendo um ótimo trabalho no Mônaco, acho difícil querer voltar, deixar, eu mandei mensagem para ele, mas já tá tarde lá na, quer ver, deixa eu ver que horário é em Mônaco, horário Mônaco. 1h04 da manhã, aí complicou, né? Mas nem devia ter mandado a mensagem. Mas tudo bem, amanhã cedo ele me responde. Mas por que a gente está falando do Thiago Escuro? Porque Samir Carvalho, dono do Café do Setorista, informou que o Thiago Escuro é um nome avaliado. A informação que eu tenho é de que o Fabinho Soldado fica até dezembro, então é natural que o Corinthians esteja atrás de um novo executivo de futebol para o ano que vem. Mas acho bem pouco provável que o Escuro seja uma possibilidade diante do currículo que ele está escrevendo lá no futebol europeu, tá? Daniel Andrade, Nicola, você fala que tem 2 transfer ban no Corinthians, só tem um. Vamos lá, Daniel. O Corinthians tem um transfer ban oficial, que é a relação aos 41 milhões de reais com o Santos Laguna, e outro da punição imposta pelo Matias Rojas. O Corinthians tem um prazo de 45 dias para fazer a quitação com o Matias Rojas. Em não cumprindo o prazo, o transfer ban será ativado, tá? E o Corinthians não vai conseguir pagar os 44 milhões de reais que deve ao Matias Rojas. Você pode escrever. O Corinthians já deixou vazar, não, tem negociações avançadas com o Matias Rojas para o pagamento, esquece. Essa é uma história que vai estourar a qualquer momento. A boa notícia é que nessa segunda o Cuiabá conseguiu uma aplicação de transfer ban em cenário nacional contra o Corinthians por conta de uma dívida de 780 mil reais, referente à segunda parcela da compra do Ranieri, que não foi paga na sexta-feira. O Corinthians fez o pagamento ontem e já está trabalhando nos bastidores para que essa punição seja retirada, tá bom? Nicola, quem ganha com o doping financeiro que o Corinthians faz? O time não briga por praticamente nada além de uma Copa do Brasil e é irrelevante no continente. Carlão, o grande ponto é o seguinte, cara. Essa é uma tecla que vários dirigentes de futebol no Brasil batem. O fato de o Corinthians gastar muito mais do que pode acaba desencadeando, e não é culpa só do Corinthians, né, mas do Internacional, do São Paulo e de outros clubes. Esses clubes acabam desencadeando uma realidade paralela. Porque, por exemplo, o Corinthians quer contratar, deixa eu pensar num jogador, o Vitinho. Aí, outros clubes também querem o Vitinho. Fluminense, Vasco, vamos citar 3, só. Estou criando um exemplo, tá? E o Corinthians acaba por ganhar esse leilão oferecendo um maior salário. Então ele chega a R$1 milhão por mês para o Vitinho, enquanto os outros estavam dispostos a pagar 700 mil. É possível até que o Fluminense e o Vasco em algum momento até melhorem a proposta para se aproximar da oferta do Corinthians. Então, o Corinthians, que não vai conseguir depois cumprir com vários dos seus compromissos, ele cria uma bolha, cria cifras fora da realidade. E repito, esse não é um mal só do Corinthians. O São Paulo tem problemas, o Internacional tem problemas, o Santos. Hoje são poucos os clubes que não têm problema com pagamento, né? Boa noite, Nicola. O que você acha desse projeto da Safiel? Salve aqui de Aveiro, Portugal. Rafinha Melchior. Rafinha, eu acho a ideia boa. Eu acho que o Corinthians, o São Paulo, entre outros clubes, só vão conseguir recuperar a diferença que tem hoje a favor de Palmeiras e Flamengo se transformando em SAF. E a ideia da Safiel é boa, mas a chance dela virar realidade é praticamente zero, porque dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma intenção em aprová-la. O Davi Cardoso, Nicola, Dorival fica no Corinthians para 26? Eu te diria que hoje ele só fica se conseguir o título da Copa do Brasil. Essa é a única garantia. Nicola chegou na final, perdeu nos pênaltis, jogando bem. Aí eu acho que acaba ficando. Nicola caiu para o Cruzeiro nas semifinais e terminou o Campeonato Brasileiro em 14º. Aí eu diria para você que é grande a chance dele ser demitido. A dívida do Corinthians nunca vai acabar, infelizmente. Todo presidente novo entra só para atrapalhar, ou seja, as dívidas só aumentam. Caso do Vitinho, abraços, campeão. Você toca num ponto super importante. E assim, né, cara, como é que se acaba com esse ciclo vicioso? Virando SAF. Porque aí o clube, primeiro que ele passa a ter uma série de condições mais favoráveis para o pagamento das dívidas,
Por exemplo, a Portuguesa, ela tinha mais de 500 milhões de reais de dívida. Com a recuperação judicial e com o advento da SAF, ela teve 70% de redução na dívida. Se o Corinthians consegue 70% de redução num toque de mágica, cara, putz, o Corinthians passa a ser um clube extremamente interessante. Mas, para virar SAF, você precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. E a transformação do clube em SAF faz com que os membros do Conselho Deliberativo se tornem rainhas da Inglaterra. E o Corinthians está perto de alcançar 100 milhões de reais em bilheteria somente na temporada de 2025. Timão que jogou 32 partidas como mandante, somando todas as competições, e tem até agora 91 milhões de reais com vendas de ingressos. A média de 2 milhões e 800 mil reais de arrecadação por jogo, número extremamente interessante. Vale a lembrança de que eu estou me referindo apenas a valores brutos, excluindo impostos e tudo mais. Certamente a arrecadação com bilheteria é menor. De qualquer forma, dá para cravar que o Corinthians já teve nos seus jogos como mandante mais de 1 milhão e 300 mil torcedores. É óbvio que vários desses torcedores estiveram mais de uma vez no estádio. Para completar, em relação ao noticiário alvinegro, registrar que André Carrilho e André Ramalho voltaram a treinar normalmente, sem qualquer restrição, na atividade dessa terça-feira e devem estar à disposição para o confronto contra o Vitória no Barradão, marcado para o final de semana. Jogo super importante na parte de baixo da tabela. Já Hugo Souza, com problema no ombro, fez tratamento à parte e ainda não tem sua confirmação garantida para a partida do fim de semana. Você sabia que Palmeiras e Corinthians tentaram a contratação de um mesmo jogador na janela da metade do ano? Jordi Alcivar, volante de 26 anos de idade do Independiente Del Valle e da seleção do Equador. Negociação com o Palmeiras acabou não avançando depois que o Verdão contratou Andréas Pereira. Já o Corinthians teve problemas em relação ao transfer ban que o impediu de efetuar essa negociação. Informação sobre o interesse dos clubes paulistas foi divulgada pelo próprio Independiente Del Valle ao jornalista André Galvão, meu parceiro de SBT. Galvão está no Equador para acompanhar o jogo do Independiente Del Valle com o Atlético Mineiro, partida que acontece nessa terça-feira e vale vaga na final da Sul-Americana. Se você não conhece o Alcivar, te trago detalhes. Jogador de 26 anos de idade, titular absoluto da seleção equatoriana nos 2 últimos amistosos. Empates contra México e Estados Unidos. Contra o México, inclusive, ele marcou o gol do empate em 1-1. Temporada atual pelo Independiente Del Valle de 37 jogos, 3 gols e 3 assistências. Atleta que surge na LDU, passa pelo Charlotte FC, lá dos Estados Unidos, volta para o Equador para jogar no Independiente Del Valle e na temporada passada atua pelo Leão do México. Dá para dizer que apesar da falta de acordo nessa janela, o Alcivar segue na mira dos 2 clubes paulistas e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. Fala família, então é isso. Ficamos com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, agora que a gente tá falando do Coringão. Um grande abraço para você, segue as nossas informações aí todos os dias, tem vídeo novo aí para você ficar por dentro de tudo e atualizado como sempre, que a gente tá trazendo vídeo para você não perder nenhum conteúdo do Timão. Combinado? Até o próximo vídeo, sempre mais, vamos para cima, vamos que vamos.